entrando um pouco do tema inteligência artificial, esse é um tema que eu gosto bastante, que eu tenho gostado bastante de compartilhar, por conta de um motivo muito simples. Quando eu conheci o ChatGPT especificamente, que foi a primeira com quem eu tive contato, que foi no início do ano, eu fiquei extremamente empolgado, só que ao mesmo tempo morrendo de medo. Porque durante muito tempo a gente teve a ideia de que a máquina ela não pode substituir o ser humano. Pelo menos nas partes que envolve criatividade, que envolve fazer algo como escrita, por exemplo. E hoje a gente vê que, por exemplo, dá para poder substituir muita coisa. Mas o que aconteceu? Eu lembro que no início do ano, em especificamente janeiro, um colega me apresentou o tal do ChatGPT. No primeiro momento que ele me mostrou ali, né, eu lembro que a pergunta que ele fez no ChatGPT foi o seguinte: crie um post para Instagram. E ele pediu lá e saiu um texto. Eu falei, pô, velho, isso daqui nem é o Google. O Google já dá aquelas sugestõezinhas que ele completa lá. E ele falou, não, velho, é diferente. Eu, como assim diferente? Ele fez uma segunda pergunta. Ele chegou pro ChatGPT e falou o seguinte: transforme esse conteúdo em um carrossel para Instagram. Cara, quando ele falou aquilo e eu vi o texto que ele tinha desenvolvido, transformando em um carrossel separado um por um, eu falei, meu Deus, esse negócio vai tomar meu lugar. Só que qual é a grande questão? Meu primeiro pensamento foi exatamente esse negócio vai me substituir. E com o passar do tempo, ele me passou o link, né? Que ele tinha me mostrado no computador dele, ele mandou o link pra mim, eu falei, velho, eu vou curiar, vou dar uma olhada nesse negócio aí. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e eu comecei a tentar entender quais eram as possibilidades do que dava pra poder fazer. E eu fui realmente pesquisar e pesquisar muito, porque a realidade é que quando o ChatGPT chegou, cara, quase ninguém sabia o que era inteligência artificial, só doutores e mestres. Né? E não aplicada para a área da publicidade, por exemplo, só através de outras maneiras. Por exemplo, tem muita gente que utiliza no Growth Marketing, por exemplo, a parte de inteligência de dados para poder mensurar, por exemplo, se a pessoa vai entrar no e-commerce e quais são as páginas que ele acessa para poder comprar tal produto. E aí utiliza um algoritmo de inteligência artificial. Só que isso não está acessível para todos nós. E eu lembro que quando isso ficou acessível para mim, eu comecei a brincar um pouco mais com aquilo, eu não sabia nem o que fazer. Eu sabia que aquele negócio era um negócio muito poderoso, que era uma baita ferramenta, mas eu simplesmente não sabia o que fazer. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a resolver experimentar aquilo no meu trabalho. E eu, como copywriter, alguém que sabe o que é copywriter, que não sabe, vou perguntar o oposto. Quem não sabe o que é copywriter? O que é copy? Todo mundo sabe o que é copy? Então eu vou perguntar o oposto. Quem sabe aqui o que é copy? Eu tô acostumado ao oposto. Não, aí eu ia perguntar, alguém tá me ouvindo? Mas é porque eu tô acostumado a falar com pessoas que não sabem o que é copy. Mas ótimo. Mas eu, como copywriter, trabalhando diariamente, desenvolvendo os textos, eu resolvi começar a querer experimentar aquele negócio no meu dia a dia. E foi muito interessante isso, porque eu comecei a fazer meus textos muito mais rápidos, porque eu conseguia fazer pesquisa de uma forma muito mais ágil. Eu conseguia desenvolver textos ainda melhores, porque eu botava o próprio ChatGPT para poder revisar o meu texto. Eu conseguia desenvolver muito mais com aquela ferramenta, eu comecei a ficar muito empolgado com aquilo. Só que quanto mais empolgado eu ficava, com mais medo eu ficava. Porque, cara, se esse negócio está fazendo algo tão bom, qualquer outra pessoa pode usar esse negócio e me substituir. E esse foi exatamente o meu primeiro pensamento. Porém, eu ainda continuei muito empolgado. E eu lembro especificamente de um dia, de um evento que teve, que foi o Bossa Nova, lá em São Paulo, que é um evento de startups, que é um dos, se eu não me engano, é o maior evento de investimento em startups no Brasil. E eu fui uma das pessoas que fui, né, junto com o Sebrae, e eu lembro que no carro que eu fui daqui de Feira de Santana lá para Salvador, eu peguei uma carona, e um dos amigos lá dentro, a gente conversando sobre várias coisas e tal, entrou no tema inteligência artificial. Quando entrou nesse tema, eu fiquei extremamente empolgado, porque, cara, eu tava comendo, bebendo e vivendo aquele negócio. E eu quis compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? Eu falei, cara, esse negócio é muito massa, vai dar uma revolucionada, o meu trabalho vai ser muito bom. E aí uma das pessoas que você conhece, eu não vou falar o nome aqui agora, mas ele chegou, olhou pra mim, né, e falou bem assim, cara, você sabe que sua profissão acabou, né? Teve um amigo meu, que ele é um dono de uma grande empresa de Salvador, e ele, numa última reunião que a gente teve há tempos atrás, falou, cara, quem trabalha com texto, quem trabalha com imagem, acabou, velho. Acabou, não tem mais lugar pra ninguém. E eu lembro que quando ele falou aquilo pra mim, eu lembro especificamente do momento da sensação, porque, cara, aquilo doeu em mim, porque era um medo que eu tinha, mas eu meio que não estava acreditando naquilo, sabe? Mas eu lembro especificamente que na hora que ele falou, eu cheguei a apertar assim no joelho e eu queria dar uma resposta para ele, falar, não, cara, não, óbvio que ninguém vai me substituir, uma máquina não vai me substituir. E eu lembro que eu apertei assim no joelho, a garganta deu uma travada, eu fiquei meio, né? E a única coisa que eu consegui responder a ele foi, eu acho que não. Eu não tinha nenhum argumento, porque o argumento dele era muito bom. Cara, você pede o negócio, responde. E eu não tinha nenhum argumento contra ele.
E eu confesso que aquilo realmente ficou me remoendo muito. E naquele dia eu lembro que quando ele falou do carro até o aeroporto, eu fiquei calado só refletindo sobre aquilo. Sabe aquela cena de filme que você está encostado assim na janela, e aí chuva, não estava nem chovendo, mas eu imaginava a chuva batendo no vidro. E, cara, quando isso ficou na minha mente durante muitos dias. Só que o tempo se passou e os clientes continuavam a chegar, as pessoas continuavam me contratando. Só que o que era melhor? Quanto mais o tempo passava, mais eu ficava bom nesse negócio. Mais eu conhecia sobre a ferramenta, mais eu conseguia desenvolver pesquisas ainda mais precisas, mais eu conseguia pegar os dados no qual eram me fornecidos e processar de uma forma extremamente rápida. E aí foi quando chegou um momento que eu percebi que, cara, eu estou produzindo praticamente 10 vezes mais na metade do tempo. Essa é uma tecnologia que está acessível a todo mundo na versão gratuita. Você consegue ter acesso na versão paga, cara, é R$100. Obviamente, as pessoas, se elas pudessem escolher entre pagar R$100 ou pagar 2, 3 mil numa cópia, eles escolheriam, cara, mas por que estão me contratando? E foi aí que eu percebi uma coisa. Apesar de ser uma ferramenta que está acessível a todo mundo, eu sei que se eu trouxesse aqui vários pedaços de madeira, um martelo, um prego e serrote, a maioria de vocês não saberiam montar uma cadeira. Porque ferramenta é só uma ferramenta, ela sozinha não faz absolutamente nada. Quem realmente é o artesão é aquela pessoa que sabe utilizar aquela ferramenta. E foi aí que eu comecei a perceber que, cara, existe algo diferente aí. O pessoal ainda não parou de me contratar. Eu confesso que ainda estou com medo, tá? Só para deixar claro, o medo não passou não. Mas, qual é a grande questão? Eu lembro que surgiu a oportunidade de eu fazer minha primeira palestra sobre inteligência artificial. O Sebrae me convidou para poder fazer, que foi pro Sebrae Delas, que é o evento do Sebrae focado em mulheres empreendedoras. E o cara foi super empolgado, porque eu estava estudando pra caramba sobre aquilo. Eu não sei vocês, mas eu imagino que todo mundo sobre o ChatGPT hoje quer aprender a fazer o quê? Prompt. Né? Cara, como é que eu faço comandos melhores? Como é que eu faço pesquisas melhores? Eu, cara, montei uma apresentação top sobre prompt. Cheguei lá, quando eu cheguei super empolgado, velho, vou apresentar tudo que eu estou estudando, porque ninguém à minha volta, até consigo falar, mas ninguém tá estudando tão a fundo, não tá indo tão a fundo assim. Vou chegar lá e vou falar sobre isso. E eu lembro que quando eu cheguei, dei boa noite ao pessoal, eu perguntei, quem aqui quer aprender sobre inteligência artificial? Aí o pessoal fez. Ih, rapaz, tem uma coisa errada. E o pior é que eu era o único palestrante do dia e o tema era esse. E aí eu fiquei com uma dúvida, eu resolvi fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe o que é inteligência artificial? Aí teve, de 100 pessoas, que eram 100 pessoas, teve 2 pessoas que fez assim e uma tava alongando o ombro. E cara, quando aquilo aconteceu, eu falei, caramba, velho, minha apresentação foi pro saco. Porque tudo que eu tinha apresentado era para poder falar sobre parte técnica, coisas extremamente avançadas, e vários empreendedores que atuam no digital, que estão participando de vários eventos do Sebrae, nem sabia o que eram. E eu ainda perguntei novamente, alguém aqui sabe o que é ChatGPT? Aí teve uma mulher, minha filha tá usando isso, eu fiquei até preocupada, eu juro pra vocês. Sabe? E aí foi que eu percebi uma segunda coisa. Cara, parece que muita gente está tendo acesso a isso, que muita gente está dominando isso, mas não está. A gente vive numa bolha. Como eu falei aqui para vocês, eu perguntei quem sabe o que é copy. Todo mundo sabe. Beleza. Vai em outro lugar e pergunta o que é copy. No máximo, se uma pessoa falar inglês, é copiar, né? Então, tipo assim, é algo que, querendo ou não, a gente ainda está numa bolha. E quando isso aconteceu, especificamente, deu um estalo na minha mente, que foi basicamente o seguinte, cara, ainda tem poucas pessoas conhecendo isso. E, apesar de ter pessoas conhecendo, são poucas pessoas que realmente dominam isso. Que são duas coisas diferentes. Conhecer é algo, dominar é outra. E quando eu percebi isso, eu resolvi simplesmente compartilhar. Virei um influenciador. Comecei a compartilhar isso no meu Instagram. Comecei a falar. Eu comecei a compartilhar mais sobre aquilo. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia o seguinte. Que por mais que eu falasse ainda mais, poucas pessoas sabiam. E eu lembro especificamente que o Hub do Breno me chamou para poder falar sobre inteligência artificial, a TV Feira me chamou para poder fazer a apresentação na TV falando sobre isso, a rádio me chamou para poder falar sobre isso, e cara, pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas pessoas dominam. Só que uma coisa que eu percebi em mim, quanto mais eu usava essa ferramenta, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu me aprimorava, melhores eram os meus trabalhos, mais rápidos eu conseguia fazer, mais preciso eles eram. Então, eu comecei a perceber, eu costumo até dizer, né, que eu virei um ciborgue. Né? O ciborgue é metade humano, metade robô, e eu estou quase isso com o ChatGPT. Mas uma coisa muito legal quanto a isso é que um ciborgue, né, que é um metade humano, metade robô, ele tem superpoder. E hoje a inteligência artificial ela tem dado superpoderes a pessoas comuns como nós, e especificamente aplicada à área da publicidade, aplicada à área da propaganda, aplicada à área do marketing, aplicada à área da copy.
E essa informação, e é algo que eu quero realmente deixar na cabecinha de vocês, que é o seguinte: vocês aqui estão numa situação extremamente privilegiada. Por quê? A maioria aqui já sabe o que é copy, a maioria aqui já sabe o que é o ChatGPT, ou já utiliza no dia a dia. Só que eu tenho certeza que ainda tem poucas pessoas que realmente estão dominando a fundo esse negócio, e eu acredito verdadeiramente que os profissionais do futuro serão profissionais ciborgues, aqueles que utilizam bem as inteligências artificiais e as ferramentas que tem à nossa mão para poder produzir melhor, mais rápido, com mais velocidade, com mais qualidade e acima de tudo. E para poder finalizar aqui minha introdução / participação, o que eu quero trazer de convite para vocês é o seguinte: estudem e se aprimorem muito em relação a isso, porque eu acredito verdadeiramente, aí eu estou falando muito por mim, que no futuro, aqueles profissionais que dominarem a inteligência artificial, eles vão substituir aqueles que ainda não estão utilizando. E por que eu estou dizendo isso? Eu já conheço vários casos, principalmente de redatores e algumas outras profissões também, algumas outras áreas do marketing, da publicidade, da propaganda como um todo, que empresas estão demitindo 3 funcionários para poder substituir por um que está utilizando aquela ferramenta. Eu dei o exemplo do ChatGPT, mas a gente tem várias outras aí. E durante muito tempo, como eu mesmo falei, o meu maior medo era: a inteligência artificial ela vai me substituir. Só que aí virou uma chavezinha que, cara, que é algo que eu espero que vocês entendam e realmente internalizem isso, que é o seguinte: não vai ser a inteligência artificial que vai substituir os seres humanos, mas aqueles seres humanos que estiverem utilizando a inteligência artificial certamente vão substituir aqueles que ainda não estão utilizando.